Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar o seu próprio buscador local, também conhecido como RAG, em contexto de inteligência artificial. Você vai fazer perguntas para a AI, ela vai ativamente bater no banco de dados e te responder como se fosse um humano. Eu vou te apresentar uma ferramenta incrível para cachear os resultados de prompts semelhantes, acelerando as respostas e reduzindo o processamento desnecessário. O plano é o seguinte: subir a base de dados de alunos em um banco de grafos, fazer perguntas para a AI que está rolando localmente via Ollama, a AI gera o código necessário usando o modelo DeepSeek e executa no banco de dados, a resposta chega ao usuário em linguagem natural usando o modelo Gemma do Google. Na próxima vez que ele fizer uma pergunta parecida, a resposta vem instantaneamente do cache, sem precisar rodar a AI tudo de novo, mas garantindo que o dado em si é o atualizado do banco. Eita, que isso é mágica pura, hein? Então, ó, já deixa o like e assiste até o final, porque esse conteúdo vai abrir a sua mente para um mundo de possibilidades. Recentemente eu publiquei um vídeo mostrando como você pode rodar modelos de inteligência artificial diretamente na sua máquina ou na nuvem. 100% de graça e um excelente ponto de partida para quem está começando nesse universo. Mas quando falamos de usabilidade, eu deixei esse tema para esse vídeo para te ajudar a dar os próximos passos de forma prática. Meu objetivo aqui é simplificar ao máximo para que você, como deve, consiga entender e sair usando, mesmo sem conhecimento profundo sobre AI, bancos de dados ou busca vetorial. E bora lá! Primeiro de tudo eu quero te apresentar a mais nova parceira aqui do canal, a Neo4j. A Neo4j é um banco de dados open source orientado a grafos, talvez o mais popular e completo da atualidade. É muito usado em sistemas de redes sociais pela natureza de grafos, ou seja, encontrar relações e o caminho mais curto de um ponto para o outro. Eles dizem que você pode rodar queries em mais de 1000 vezes mais rápida que em bancos relacionais, sem precisar daquele emaranhado de joins que pesam tanto em bancos relacionais. Eu pessoalmente uso muito nas consultorias especializadas que eu tenho feito. Em um dos projetos mais relevantes, eu precisei mapear qual que era a relação de todos os serviços externos e aplicações da empresa, para entender o que aconteceria caso um serviço caísse. Deixa eu te mostrar isso aqui na prática. Então se liga só, aqui eu tenho um script de banco de dados, e ele vai inserir cada uma das relações. Então imagina que eu fui em cada uma das áreas perguntando, pô, que serviço você usa aí no seu projeto X, né? Claro que eu modifiquei os nomes aqui para não ficar com o nome da empresa e não dar problema aí de compartilhar temas aí sensíveis da empresa. Mas se liga só, aqui eu tenho lá, cara, serviços que são chamados por outros serviços e assim por diante. Então é um emaranhado aqui de insert que eu fui fazendo. Só que qual que é a sacada disso? Com esse script, eu consigo copiar e colar no Neo4j, ó. Então se liga só, tá rodando aqui no meu localhost e eu consigo ver as relações. Então olha o que eu consegui ver aqui, cara. Eu consegui ver cada uma das chamadas, quem é que chama quem. Então posso até puxar um zoom aqui para ficar mais bonitinho. E a gente vai vendo que tem bastante serviços. Só que eu acho que o mais interessante disso tudo é a gente pensar o seguinte, cara. E se esse MariaDB aqui cair? Olha o tanto de gente que era afetado, né, cara? Vou mexer só o verdinho aqui, ó. Você vai ver que tá todo mundo mexendo nesse cara. E, pô, e se esse outro serviço, ó, se eu mexer esse outro serviço, uma pancada de outros caem. Então, usei forte o Neo4j aqui para entender essas relações. De código específico, só foi um script para inserir as coisas, mas o trabalho maior foi realmente entrevistar todo mundo. Para chegar nesse resultado, eu saí entrevistando área por área, investigando repositório por repositório. E ter essa visualização facilitou e muito na tomada de decisão de prioridades da empresa. E melhor de tudo, mano, isso aí eu fiz usando o Neo4j Community, a versão gratuita que eu vou usar para a demonstração de hoje. Em produção ou sistemas críticos, é altamente recomendado você contratar o Aura, o serviço cloud da Neo4j que gerencia tudo para você e você só se preocupa em entregar o máximo de valor possível, entendendo as relações dos seus dados de forma visual. Mas tudo que eu vou fazer hoje é num ambiente 100% gratuito. Fenomenal, não é, mano? Inclusive, um dos objetivos desse vídeo é que você conheça mais sobre bancos orientados a grafos, e a Neo4j tem uma academia com vários cursos gratuitos para você ir mais longe do que eu vou te mostrar hoje aqui. Já deixa esse link aí separado para você investigar depois, porque além de AI, você consegue tirar muito valor de bancos de dados de grafos com uma performance espetacular. Antes de seguir com o vídeo, eu quero te contar uma novidade incrível, mano. Agora nós temos o nosso grupo exclusivo no WhatsApp e lá você vai receber os meus conteúdos, descontos, dicas e projetos que eu for descobrindo em primeira mão. Se você quer se atualizar, conhecer algo novo todos os dias, já entre agora e participe. E claro, né, mano, eu também te peço para deixar o like no vídeo e se inscrever. Trabalhar com educação aqui nessa rede é algo muito complicado e só você mesmo para me motivar e me apoiar para que eu continue trazendo conteúdo gratuito de qualidade. Eu agradeço demais, mano. Tamo junto.
Você provavelmente clicou nesse vídeo para descobrir como criar o seu próprio Google interno, né, mano? Ou até melhorar a performance e a entrega de resultados usando modelos de inteligência artificial, seja rodando localmente ou através de serviços como Google Gemini e ChatGPT. Em 2023, a Neo4j fez um anúncio crucial que tornou esse vídeo aqui possível: a integração da busca vetorial nativa, um avanço que potencializa aplicações de AI generativas. E é com esse tipo de tecnologia que você consegue enviar documentos inteiros para uma AI e poder fazer perguntas sobre o conteúdo, o que chamamos de RAG. O Retrieval Augmented Generation, ou RAG, é um processo de otimizar a resposta de uma AI de forma com que ele faça referência a uma base de conhecimento confiável fora do que ele foi treinado. O que no contexto desse vídeo será perguntar para a AI algo como: quem são os alunos que concluíram o curso de GS Expert? E a AI ser capaz de receber informações do banco de dados para responder o usuário de forma mais correta possível. Essa busca vetorial vai muito além de tudo isso. Você também pode usar para cachear os resultados de AI. Diferente da busca tradicional, que se baseia em palavras-chave exatas, a busca vetorial encontra itens semelhantes analisando características matemáticas. Em outras palavras, imagine que você armazene a pergunta: como escrever código JavaScript de forma eficiente? E mais tarde pergunte: como escrever o melhor código em JavaScript? Mesmo que as palavras sejam diferentes, o sistema entenderia que ambas têm o mesmo significado e entregaria o mesmo resultado. E por que isso é importante para a demonstração? Quando usuários interagem com o chatbot, eles usam linguagem natural, variando a ordem das palavras ou a forma da pergunta. No entanto, muitas vezes, o que eles querem saber é a mesma coisa. Com a busca vetorial no Neo4j, podemos armazenar as respostas da AI e, quando uma pergunta semelhante for feita, entregar o mesmo resultado sem precisar processá-la novamente, economizando tempo, recursos operacionais e, claro, dinheiro, né, mano? Ah, e isso vai além de textos. A busca vetorial pode representar dados em geral, como imagens, sons e documentos, organizando-os em vetores multidimensionais e usando medidas de proximidade para identificar conteúdos relacionados. Esse método é essencial para a AI generativa porque melhora a recuperação de informações, otimiza sistemas de recomendação e aprimora a experiência em assistentes de AI e pesquisas semânticas. Agora que você entende como isso funciona, vamos ver essa tecnologia em ação. Antes de cair para o exemplo usando linguagem natural, é legal eu te mostrar como o Neo4j funciona, então bora pro código. Bom, primeiro de tudo eu quero mostrar para você aqui no nosso repositório, que vai estar disponível para você no final dessa aula, é claro. Você pode vir aqui em outros exemplos, então vou entrar nesse no Neo4j Vector. Qual que é a ideia, cara? É a gente armazenar alguns documentos, né, com algumas informações e a gente fazer pergunta para o Neo4j sem qualquer AI, sem nada por aí. Então, olha o que eu vou fazer. Primeiro de tudo, eu crio esses documentos com algum conteúdo. Então, fala aqui, ó, o autor. Vamos pensar que a gente está falando de um contexto aí de quem escreveu mais artigos, quem está escrevendo conteúdo. Então, ó, o ator Eric Wendel é o que comentou mais. Ah, o autor menos ativo é a Ana. O post ABC é o que teve menos comentários. O post EW Academy é o que recebeu mais comentários. Então, com isso, como que tá a ordem disso aqui, né? Eu navego nesses documentos e adiciono no Neo4j aqui e eu verifico se ele já existe ou não. Por quê? Porque a gente tá falando de cache, né? Senão o cache vai ficar muito grande. Então, eu posso falar pro Neo4j e falar o seguinte: cara, me traz o item aí a partir do score. E aí, se o score for maior que 90%, né, realmente tem certeza que esse documento tá lá salvo no Neo4j, aí ele vai simplesmente ignorar. Se não, ele vai salvar no Neo4j para ele reusar aí essas perguntas depois. Beleza? Então aqui, ó, para mostrar tudo isso, já tô aqui com várias perguntas em cima deste conteúdo. Então como que a gente faz para rodar? Para poder rodar, eu tenho aqui no meu Docker Compose, que já tá disponível para você aí, o Neo4j aí, Community, para você poder trabalhar com o seu projeto e visualizar. Eu ia também colocar o Olhama aqui para você poder já instalar ele, mas eu senti que na minha máquina eu perdi muita performance por usar o Docker aqui. Acho que tá faltando algum tipo de configuração para deixar ele usar aí a minha placa de vídeo do computador. Tá, então vamos voltar lá, vamos lá para o Neo4j Vector. Lá em cima, ó, já tem algumas configurações aí que você pode ver de como usar ele. Então tem o URL aí do Neo4j, usuário e senha. E aí é só correr pro abraço. Bom, vamos entender um pouquinho a lógica de como tudo funciona. Primeiro de tudo, eu preciso ainda de uma AI aqui para gerar os images, né? Então, ele vai ser um vetor para a gente, que eu já vou te mostrar isso sendo salvo no nosso Neo4j. Mas ele vai pré-processar essas perguntas aqui e salvar como vetores dentro do Neo4j para a gente poder fazer essa pesquisa aí por similaridade e trazer até o score de confiança de quanto ele tem.
Então vamos ver essa parada na prática. Primeiro a gente precisa subir o Olhama, certo? Importante dizer também que eu estou usando um framework bem bacana para poder trabalhar com essa inteligência artificial, né, cara? Para a gente poder mencionar ela e trazer os dados, que é basicamente o LangChain, que é bastante usado por aí. Mas eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque eu quero mostrar a parada funcionando. Então vamos lá. Então eu preciso entrar nessa pastinha do Other Examples ali e ir nesse Node.js Vector. Então vamos lá no Other Examples. Opa! Aqui vai ser no app. Other Examples, e aqui o Node.js Vector. Então, ó, que bacana, a gente já pode ver do lado esquerdo que foi executado algumas coisas dentro do Llama ali para poder pegar cada uma dessas perguntas e transformar em embed, e a gente já pode ver alguns resultados. Então, olha que bacana que funciona isso aqui, né, cara? A gente pode olhar aqui que tem aquela lógica do cache e tudo mais, mas vamos ver aqui embaixo, né? Então, ó, olha que bacana, eu coloquei aqui, qual que é o post mais popular, ou top, né? Eu só coloquei top, 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 que a gente fala assim em São Paulo, né? Só que aqui, olha que legal, por proximidade, ele falou o seguinte, cara, o post EW Academy é o que teve mais comentários, então pode ser que seja isso que o usuário está tentando falar. Então, por proximidade, ele veio e trouxe aqui uma confiança de 79%, né? Então ele não tá tão confiante, mas ele falou, cara, isso aí é o que tá retornando. Outra coisa, putz, qual que é o post pior, cara? O worst aqui, ó. Mesma coisa, ó, ele tá com 78 aqui de confiança, mas ele tá falando o seguinte, olha, o post ABC é o cara aí que recebeu menos comentários. Então a gente pode pensar que quem recebeu menos é o pior. Muito doido isso aqui, né, cara? E detalhe, né, cara? A gente não tá batendo na AI pra nada aqui, só estamos buscando os images. Toda essa pesquisa vetorial tá rolando direto no Neo4j. Mesma coisa, ó. Qual que é o mais popular, né, mano? Ele trouxe aqui, ó. O post da Web Academy é o cara que recebeu mais comentários. Logo, ele pode ser o mais popular e assim por diante. Muito legal, né, cara? Muito legal mesmo. Agora avançando, né, mano, eu quero te mostrar um exemplo um pouco mais avançado. Eu fui no MDN e copiei todo esse primeiro parágrafo da primeira linha e eu quebrei ele em pedaços e salvei como vetores no Neo4j. Com isso, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, eu vou fazer perguntas para ver se ele responde bem. E aí, vamos ver? Então, ó, vou parar esse carinha. Verdade que a gente pode fazer, né, cara? Antes de eu te mostrar isso aí, talvez seja legal a gente dar uma olhada como que ele tá sendo armazenado aqui no nosso Neo4j, ó. Então é uma sintaxe diferente. Eu vou dar um return n pra gente ver aqui, ó. Então a gente consegue ver aqui como são os pedaços que estão sendo armazenados. E olha que legal, mano. O Emid aqui é um modelo muito doido, né? É um modelo de vetores gigantescos para fazer cada um desses. Então a gente tem 4, vamos imaginar que são 4 nós, porque eu imagino que a gente só tem 4 itens, né? Ó, são 4 itens que a gente salvou aqui, para cada um deles a gente vai ter o array gigantesco lá para poder trabalhar. E dessa forma a gente vai alimentar a AI aí para ela poder responder. Então, aquele modelo do Emid que a gente está usando aqui em cima, esse Nomic, na real, é para ele gerar esse image aqui pra gente, né? Ó, gerar esse vetor muito doido aí pra gente poder usar. E você pode ver que o texto tá sendo salvo aqui também pra gente. Perfeito? Então tá, vamos dar uma olhada no outro exemplo. Então, vou fechar esse cara aqui. Agora o exemplo um pouco mais completo, como eu falei. Vamos criar uma reg de fato. Ou seja, eu vou alimentar ela com conteúdo. O conteúdo é basicamente os primeiros parágrafos lá do MDN, né? Até deixei o link aqui como referência. E eu quero fazer perguntas a partir disso. E olha que bacana, eu posso fazer perguntas para ele e falar para AI, cara, eu sei que você já é um modelo, que já foi treinado pela internet, mas eu não quero que você use o seu conhecimento. Eu quero que você use somente esse contexto para me retornar os dados. Aí vai ser legal. Vamos dar uma olhada então. Então, ó, primeiro de tudo, né, como no outro, né, no outro eu tinha feito hardcoded mesmo, mas esse aqui eu coloquei aqui os modelos, algumas variáveis de ambiente. Então, eu vou usar o modelo Gemma 7B aí do próprio Google Gemini, é também um modelo grátis aí, mas você pode testar vários outros, né, é só trocar a variável de ambiente aqui, dar o Llama Pool no nome do modelo, como eu mostrei no vídeo anterior também, que vai funcionar bem. Perfeito, o que mais que a gente vai ter aí, cara? Tem só uma index. Então na index eu fiz aqui um exemplo mais simples ainda para você poder entender. Então tem umas configurações mais complexas, um pouco complexas do próprio Neo4j aqui. Eu tenho o modelo do Llama, né? Então o modelo aqui vai ser CNLP, que é basicamente o modelo Gemini lá do Gemma. E eu tenho o images, que é para gerar os vetores aí a partir desse modelo. Beleza? Então o que eu tô fazendo, cara? Fazendo o mais simples possível. Eu tô pegando esse arquivo JavaScript ali
que eu gerei de texto. E eu tô fazendo o seguinte, cara, eu tô salvando cada combinação, né? Então eu vou falar assim, eu vou pegar uma frase até um ponto e vou guardar ela. Eu sei que dentro do LangChain já tem módulos para quebrar o arquivo aí de uma forma um pouco mais inteligente, mas eu não queria perder tempo. Então por isso que é legal depois dar uma olhada no framework mesmo, LangChain, que, cara, tem muita coisa que dá para você brincar lá dentro também. Perfeito, então eu peguei esse arquivo, dividi ele em sentenças que acabam até o ponto, né? Então, se a gente olhar aqui dentro do data, o que é uma sequência que vai até o ponto, ó? Então, ó, o primeiro aqui acaba aqui, ó. Então, esse aqui seria um documento. Esse aqui, ó, ele vai até aqui, ó. Então, esse seria o outro documento. Dessa forma, a gente vai ajudando aí pra gente poder pesquisar e fazer perguntas de proximidade com ele. Perfeito, então fiz cada um deles, só fiz uma regrinha aqui para ele não trazer uns caras que não tiverem mais de 10 caracteres. E aí a mesma lógica que eu tinha feito no outro. Então eu adiciono cada um desses documentos aí dentro do Neo4j, só tomando cuidado para não replicar ele dentro da proximidade. O que mais? E aí eu posso fazer as nossas perguntas também. Então olha que diferente esse aqui. Esse aqui eu vou fazer uma pergunta e com essa resposta eu vou mandar de volta para a AI, então no caso o Gema do Google, e vou falar o seguinte, cara, responde bonitinho pro meu cliente aí o que a gente tem de informação aí no banco de dados e vai ser legal para ele. Então, ó, eu tenho essas perguntas, então, JavaScript é uma linguagem orientada a objetos, né? Então, se eu olhar aqui no texto, cara, a gente pode olhar aí que ele fala, pô, JavaScript é tanto uma linguagem, quer ver, ó, deixa eu dar um Ctrl F, oriented. Então ele fala que o JavaScript suporta orientado, imperativo, declarativo, funcional. Então ele vai saber responder porque tem essa informação aqui. Se a gente olhar lá, tem se é interpretado ou não, então também está falando lá também. E eu fiz uma mais difícil aqui para ele, né, para ver se ele sairia bem, que é Node.js e JavaScript são a mesma coisa. Então, se a gente olhar aqui, não tem essa frase explícita. A gente tem aqui que JavaScript é uma linguagem dinâmica. Deixa eu ver se tem Node.js em algum lugar aqui, ó. Ó, então ele tá falando que muitos lugares que não são browser também usam, como Node.js, CouchDB, o Adobe e etc. Então, essas são as perguntas mais difíceis aí para poder ver da AI se ele vai conseguir trazer ou não. Então, vamos só lembrar qual que é o fluxo. Primeiro, eu pego o conteúdo, né, o contexto relevante, eu salvo no Neo4j. Aí o que eu faço? Depois que eu já tenho todos esses dados salvos, é que eu posso fazer perguntas. Então, primeiro, eu tenho a pergunta, eu vou lá no Neo4j, ele vai olhar os vetores e vai tentar trazer uma resposta ali o mais próximo ali do que tem da pergunta aí que foi retornada. Depois disso, ele vai ou retornar que ele não encontrou nada, que ele não é relevante. Se ele retornou dado, baseado naquele contexto que a gente já salvou, aí eu vou gerar um novo prompt e vou falar o seguinte para ele, cara, responde a pergunta do usuário de uma forma natural, não use o conteúdo que você já foi treinado anteriormente, né? Use somente a informação do contexto, ou seja, o contexto é aquele arquivo de texto e os vetores que eu tenho salvo dentro do Neo4j. Então eu mando o contexto, eu mando a pergunta e falo, olha, mano, eu quero uma resposta direta e informativa. Isso aqui foi meus testes, porque às vezes ele retornava mensagens diferentes e ele não retornava como eu queria. Então o que eu espero aqui? Eu espero que, de forma paralela, ele bata lá no Olhama, faça essas perguntas e traga a nossa resposta final. Então isso aqui vai usar um pouquinho mais de processamento da minha máquina, né? Vamos ver se não vai travar nada durante esse vídeo, né? Vamos ver se a minha máquina não vai pipocar agora, hein? Então, ó, tenho lá o reg. Então, vou dar um npm run dev, que é para ele usar a variável lá, rodar o Node. Já posso ver do lado esquerdo aqui o meu Olhama trabalhando para retrazer esses modelos aí. Posso ver também aqui do nosso lado direito, cada um dos documentos, né, que a gente foi gerando aí sendo salvos dentro do Neo4j para serem usados aí como pesquisa depois. Ixi, travando tudo, ó. Como você pode ver, deve ter travado todo o meu vídeo aí. Deixa eu dar uma olhada de novo. Bom, rodar tudo em paralelo não foi algo inteligente da minha parte. Quase travei o vídeo, quase perdi tudo aqui, mas agora tá tudo certo. Vamos ver o que rolou, né? Então, ó, ele salvou os dados no Neo4j e conseguiu prover as nossas mensagens aí. Então, JavaScript é interpretado, então provavelmente é da pergunta aqui se ele é interpretado, né? Como a gente colocou no map aqui com assim, que ele não vai respeitar a ordem. Mas ele tá falando, pô, JavaScript é interpretado como mencionado no contexto.
Eu vou ter aqui também se o JavaScript é orientado a objetos. Então ele falou assim que o JavaScript é orientado a objetos e suporta orientação a objetos, hiperativo, paradigma declarativo também. E no final aqui, se o Node.js e o JavaScript são a mesma coisa. Então ele falou, não, cara, Node.js e JavaScript não são a mesma coisa. Eles são relacionados, mas o Node é um interpretador e assim por diante. Então funcionou, mano. Olha que louco isso aqui. Então dessa forma, a gente vai trabalhando, a gente enriquece os dados usando o Neo4j, faz perguntas para ele, com o resultado que ele trouxe, a gente manda para a AI e gera uma resposta mais clara para o nosso cliente final. Agora chegou a tão esperada hora, ao invés de salvar na minha base de dados como vetor, eu quero explorar algo diferente. Eu quero que a AI crie queries de bancos de dados baseado no que o cliente pediu e responda como se fosse um humano. A resposta da query que a AI gerou, eu vou guardar como vetor no Neo4j. Assim, se outro usuário fazer uma pergunta parecida, ele já sabe como perguntar para o banco de dados e retornar o mais rápido possível. Para começar, eu vou usar diferentes modelos de inteligência artificial para ajudar nas tarefas. Tudo vai continuar rodando na minha máquina local, como eu já tenho feito, que nem de longe é bem poderosa, né? É um Mac M1 Pro com 16 GB de memória e você já viu que começou a travar tudo. Se continuar travando, você já sabe o motivo, né, mano? O ideal mesmo é eu subir esses modelos numa máquina parruda ou pagar algum serviço de AI popular. Tudo que eu tô te mostrando hoje é parte de um experimento para você ver o mundo de possibilidades que você tem em suas mãos. Para começar, eu vou usar o DeepSeek Coder, um modelo especializado em gerar código, que será usado para, a partir de uma pergunta do usuário, gerar query de banco de dados do Neo4j. Olha que incrível isso, mano. Se você reparar, tem essas palavras como 1.6b, 6b e mais. Essas são a quantidade de parâmetros que o modelo foi treinado. Quanto maior esse número, mais processamento é necessário e melhor serão os resultados. A minha máquina aqui, como eu falei, mano, é um Mac M1 Pro com 16 GB de RAM. Como não tem informação nessa página, eu perguntei pro ChatGPT e ele me disse que ele é o suficiente para rodar esse modelo de 6 bilhões de parâmetros. Você pode tentar rodar modelos menores na sua máquina se você tiver menos recursos que a minha, mas pode ter que trabalhar um pouquinho melhor em como pergunta para a AI, porque ela dá uma alucinada muito doida nesses modelos pequenos. Tá, DeepSeek Coder para gerar código e para gerar textos e templates para responder para o usuário, eu vou continuar usando o Gemma, o modelo do Google, que é bem menor que o DeepSeek, que funciona muito bem. Então, bora ver na prática, ó. O repositório já está disponível no GitHub para você testar localmente, mas fica comigo que eu vou te explicar cada ponto do código, te mostrar rodando, assim você consegue experimentar depois. Então, chega de falar e bora pra dentro. Bom, vou parar o que a gente já tinha rodando aqui. E agora a gente vai fazer algo mais complexo, que é a nossa demonstração final de hoje, que é fazer a nossa AI gerar código a partir de perguntas como humanos fazem. Cara, isso aqui vai ser muito doido. Então, ó, eu coloquei na raiz do projeto aqui no .env quais são os modelos que eu tô usando, né? Então você pode ver que tem comentado aqui um monte de testes que eu fui fazendo, mas o modelo final que eu vou usar é o Gemma para responder para o usuário como se fosse um humano, e o DeepSeek aí para gerar o código que vai ser necessário para rodar no Neo4j. Então, no Neo4j você pode ver que teve uma sintaxe um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas isso aqui vai ser bem legal de trabalhar. Bora dar uma olhada no código, então, como isso está funcionando para facilitar. Então, aqui na Index, eu tinha pensado nessa aplicação como se fosse uma API. Então, eu coloquei aqui algumas execuções no início aqui, mas se você quiser bater contra ela também, nessa URL, ele vai gerar o prompt, vai responder o cliente e vai funcionar normalmente, beleza? Até coloquei alguns tratamentos de erros aqui pra gente só ver os logs e assim por diante. Tá, mas o que é interessante pra gente? O interessante pra gente é esse arquivo AI. Então vamos dar uma olhada nesse AI. Então vamos lá, ó. Mesma ideia, né, cara? Eu tenho a configuração do Neo4j, e eu tenho aqui alguns arquivos dessa vez. Eu já te mostro para que eles estão funcionando. Mas vamos dar uma olhada aqui passo a passo. Primeiro, eu inicializo o chat Olhama, né? Então aqui o Coder Model vai ser o quê? Vai ser o DeepSeek Coder. Então coloquei na variável aqui, já coloquei onde está a URL, né, do Olhama. E eu tenho o NLP, né, que é responder como humanos. Então o NLP aqui vai ser o Gemma do Google. E eu coloquei fixo aqui, que é aquele image que a gente já usou para criar vetor nas outras demonstrações. Então, poderia ter colocado na variável de ambiente também, mas esse aqui eu deixei fixo porque eu esqueci. Perfeito. Então, ó, essa é a única função que está sendo exposta, que é a função prompt. Então, eu já coloquei até uma função aqui de debug para eu poder visualizar os logs e visualizar se está tudo funcionando conforme a necessidade. Se a gente olhar aqui nos imports, a gente pode ver que eu estou usando algumas funcionalidades um pouquinho mais avançadas do que eu tinha mostrado antes.
aqui tem o que a gente chama de LangChain Runnables. Então eu tô falando o seguinte, cara, agora eu vou passar uma sequência de ação, uma sequência de ações para o LangChain para a gente poder executar como se fosse ali as Node.js Streams, que eu já venho falando bastante aqui no canal. Mas eu vou mostrar isso aqui na prática para ficar mais fácil. Qual que é a ideia? Eu vou falar uma sequência do que vai acontecer, qual que é o passo a passo aqui da minha execução. Então primeiro, eu vou pegar aqui os dados no vetor, depois eu vou gerar a query, depois eu vou validar a query, depois eu vou gerar a mensagem para o cliente, depois eu vou salvar no cache, depois eu vou pegar o template. Então repara, um passo após do outro. Dessa forma fica um pouco mais fácil da gente organizar as funções e não ficar com um código aí hard-coded dentro do nosso arquivo. Beleza? Então, eu coloquei todas as funções aqui embaixo, a gente já pode dar uma olhada nelas. Só pra gente saber aqui qual que é a raiz, né? Então, eu crio todos esses passos, eu só tenho chain, só uso o invoke passando aí a pergunta que veio do usuário. Quando estiver pronto, eu só encerro as conexões, imprimo o resultado e é isso. Beleza? Vamos lá ver então como que é o passo a passo disso. Primeiro, eu tenho que ir lá no Neo4j, ver se essa pergunta já não tem alguma pergunta parecida salva ali. Então eu vou lá, pergunto para ele se existe, vou verificar aí para ele trazer só uma resposta para mim e eu verificar o score dessa pergunta. Beleza? Então, se ele for encontrado, eu já sei que já tem uma query ali do banco de dados salvo, já tem algumas informações que eu queria, eu não preciso processar nada, eu simplesmente vou retornar do jeito que veio aqui do Neo4j. Se não tem nada no Neo4j, eu simplesmente vou passar esse dado para frente para o próximo passo. Perfeito? Então, no próximo passo é para gerar a query. Então, mano, isso aqui ficou bem louco da gente pensar. Olha que legal. Primeiro de tudo, eu vou pegar o esquema do meu banco de dados. Então, você pode pensar que eu vou pegar todas as tabelas e explicação da minha tabela que eu tenho e mandar para a AI para ela usar de contexto. Então, seria a mesma coisa a gente mandar o texto que a gente estava usando no outro exemplo. Mas agora eu tô falando, cara, essas são as tabelas, cada coluna representa isso, 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 e esse é o tema. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, nesse NLP2Cyber, é um arquivo que eu coloquei de texto, ó, é esse NLP2Cyber MD. A gente pode abrir aqui e olhar ele, ó. Então, eu tenho este cara que ele vai falar o seguinte, olha, você é uma AI que traduz as mensagens de usuários para queries no Neo4j, beleza? E eu coloquei várias regras aí para ele retornar os dados, como ele deve retornar os resultados aí das queries de banco de dados e fui mexendo, cara. Isso aqui nunca tá perfeito, mano. Tem que ficar mexendo e indo e voltando. Só que repara algumas coisas. Eu tenho algumas variáveis aqui. Então eu tenho o contexto, eu tenho o esquema do banco de dados e eu tenho a pergunta que o cliente fez. Então, baseado nesses três inputs e as regras que a gente tem, ele vai saber aí como gerar a nossa query de banco de dados. Perfeito? O que é esse contexto? O contexto é um outro arquivo que eu tenho as minhas regras de negócio. Então eu coloquei umas regras de negócio aqui bem parecido com o que eu já tenho aqui na IW Academy. Então olha que bacana. Eu tenho aqui, ó, o contexto para AI, eu tenho uma introdução, então isso aqui eu também gerei com o ChatGPT para me ajudar. E eu falei o seguinte, olha, eu vou ter um estudante, então é um aluno que está estudando na minha academia, ele tem esses atributos. Eu tenho um curso, então tem o nome e o URL do curso. Eu tenho um progresso, então um aluno tem um progresso dentro do curso, então ele chegou a 80%, 90% e assim por diante. E eu tenho uma outra relação que é de compra, ou seja, um aluno comprou um produto ou pediu reembolso, ou qual que é o tipo do pagamento e assim por diante. Só pra você entender, né, que eu já tinha falado pra você antes que o contexto dessa aula seria sobre estudantes, pra gente perguntar, putz, quem é o aluno que teve o maior progresso em toda a nossa academia? A partir desse contexto, o nosso ChatGPT, né, nosso localzão aqui, o Gema, vai mostrar pra gente e vai saber como gerar essa query baseado neste contexto pra gente. E tem várias outras informações legais que você pode dar uma olhada aí depois com calma, né? Meu objetivo aqui é te dar um overview, mostrar a parada funcionando para que você, a partir disso, saia experimentando. Então tá, temos o contexto. Então o contexto é lido aqui e eu tenho o NLP2Cypher, ou seja, pega a pergunta da pessoa e transforma numa query de banco de dados. Eu até deixei alguns debug log aqui comentado, para você poder descomentar e dar uma olhada no que traz de cada um deles, mas continuo usando aí o nosso LangChain. Então, ó, aqui eu passo aquelas variáveis, então o esquema e o context, eu simplesmente passo esse dado para frente. Perfeito. Uma vez que ele retornou o dado, né, a gente sabe que a AI às vezes ela alucina, ela fica doidinha da cabeça. Então o que a gente fala? Putz, deixa eu validar se o dado aí está certinho. Então, vamos supor que não tem nada cacheado, né, não voltou nada do Neo4j lá, a gente só está continuando o processo.
Então eu vou usar o graph query aqui, o explain. E aí, nesse caso aqui, ele vai retornar para mim se é uma query válida ou não. Então, a gente poderia ter uma etapa aqui de falar para a AI, putz, você gerou uma query de banco de dados errada, cara. Refaz ela aí numa outra etapa. Então, você conseguiria fazer isso também. E eu já deixei no link das referências para você entender melhor como isso funciona. Perfeito, mano. Então, ele vai verificar se a query tá válida. Se a query tá válida, ele vai bater no banco de dados e vai trazer os dados do banco de dados. Mano, isso aqui é muito doido. Você pode pensar, cara, que você poderia gerar query de SQL, query de MongoDB da mesma forma. Eu dei um contexto, expliquei as colunas e eu faço uma pergunta. Cara, me traz a relação de x, y, z. Ele vai entender essa query e trazer isso pra gente. Isso é muito incrível. Perfeito. Uma das últimas etapas aqui é simplesmente retornar para o cliente. Então eu tenho uma resposta aqui para ele. Mas deixa eu rodar esse código para te mostrar aqui e a gente não pular tantos níveis, que eu imagino que você já deve estar na ansiedade de ver como está funcionando. Então, ó, ele está dentro de app, certo? Se a gente der uma olhada no package.json, no package.json dele, eu tenho esse seed, certo? O que é esse seed? É basicamente um script para inserir dados aí dentro do nosso banco de dados. Então, para você não se perder, né, cara, é assim que a gente usa a query aí, a sintaxe do Neo4j para inserir essas relações aí e entender o que está acontecendo. Então, saí inserindo, criei algumas regras um pouco mais complexas, né? Então, falei, cara, como que é o tipo de venda, de quanto a quanto é um valor de uma venda, quais são os tipos de status que podem vir e assim por diante para gerar alguma coisa mais palpável, mais próximo da vida real, para você realmente ver isso se funciona ou não na prática. Beleza? Então, tá aqui, a gente primeiro precisa inserir esses dados e depois a gente começa a fazer as queries. Então, primeiro de tudo, eu vou rodar o npm run seed. Ele salvou os dados no meu banco de dados aí, então ele falou, ó, curso, estudante, vendas e assim por diante. Então, se eu voltar para o nosso Neo4j e rodar o mesmo comando, ó, agora a gente pode ver que tem mais chunks, na verdade esse é só do chunks, né? Vamos pegar o match e eu vou pegar lá o curso e estudante. Então posso só dar um return n de estudante. Ó, se eu clicar no estudante, eu consigo ver todas as relações dele, o que aconteceu, eu consigo reorganizar, bagunçar aqui, mas ficar bem legal. Perfeito? Então, a partir disso, a gente vai fazer perguntas aí. Mano, esse Neo4j é incrível, né, cara? Olha lá, todo mundo que comprou, teve progresso, teve qualquer relação com o JS Expert, ó, tá aqui também. Inclusive, se quiser dar uma olhada, né, cara, na minha academia também, tá na descrição para você bagunçar e aprender JavaScript de forma certa. Perfeito, então rodei o seed salvou os dados lá no Neo4j, agora eu tô preparado para fazer as perguntas aí para minha AI. Então, de novo, a gente volta aqui para o nosso package.json e eu vou rodar este dev. Então, no npm run dev. Ah, antes da gente rodar o npm run dev, vamos dar uma olhada aqui perguntas que ele tem lá, né? Então, aqui eu tenho quem que é o estudante que progrediu mais, e você pode ver que tem algumas perguntas em português também. Eu vou comentar essas e vou deixar uma só por vez, para a gente evitar o risco da minha máquina pifar durante a gravação desse vídeo. Então, vou dar um npm run dev. Então, olha lá, ele pegou o esquema do Neo4j, enviou aí para a nossa AI. Então, o Gem aí é o modelo de AI que eu estou usando para processar. Ó, já tô vendo, tô congelando já, hein? Eu vou esperar rodar pra gente explicar, senão vai parar tudo. Olha que bacana, ó. Ele já gerou aqui a query do banco de dados pra gente. Então, qual que era a pergunta? Quem é o aluno que tem 80% ou mais de progresso? Então, ele veio aqui e falou, ó, estudante que tenha progresso, onde o progresso é maior que 80. Eu já posso até copiar isso aqui, cara. É legal ver o vídeo travando loucamente, cara. É muito bom. Mas olha, retornou e olha, velho. Retornou lá, ó. Students com maior de 80%, ó. Paul Dickinson, todo mundo tá com maior que 80. Se a gente copiar e colar essa query lá no nosso Neo4j, ó. Vou colar exatamente como veio. Olha que legal, ó. Realmente são as mesmas pessoas. Então ele gerou a query e salvou ela pra gente. Beleza, o que aconteceria se eu desse um Ctrl S nesse arquivo, né? Como ele tá no live reload, vamos ver a velocidade que ele vai tomar. Olha! Foi instantâneo, certo? O que aconteceria se eu rodasse o nosso seed de novo
Para quê? Para ele salvar mais dados ali no banco de dados e a gente ver esses dados sendo alterados. Então vou salvar, ele só inseriu e eu vou rodar o npm run dev de novo. Ó, agora, se a gente for reparar, já retornou mais pessoas, mano. Por quê? Olha que sacada que eu fiz, mano. Isso aqui ficou legal. Deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo. Quando eu perguntei sobre quais estudantes que estão rolando aí com mais de 80%, na verdade eu não salvei no banco de dados o valor. Eu salvei como se fosse um template, ó. Estudante, o nome do estudante e o progresso. E aí eu salvei também a query do banco de dados. Então o que isso aqui mostra pra mim? Putz, se eu rodar o seed 10 vezes, os valores vão alterar, mas a query do banco de dados está em cache e também a resposta da AI também está em cache. Ou seja, eu só fico dando replace nesses textos baseado no histórico real. Ou seja, eu posso fazer várias e várias perguntas e só reutilizá-las. O que acontece aqui se a gente vir fazer uma outra pergunta? Eu vou fazer uma pergunta em português agora. Ó. Quem progrediu acima de 80, acho que é a mesma coisa. Eu vou perguntar isso aqui, ó. Quantos reembolsos tiveram? Então só salvei. Olha que bacana, ó. A gente já pode ver aqui então, ó, que ele gerou perguntando quem são os estudantes que tiveram uma relação de compra onde o status é igual refunded, retorne a contagem como ele. Então, olha que bacana, cara. A gente pode, se a gente quiser, né, copiar aqui, jogar no Neo4j e a gente perguntar aí como que tá. Então, ó, exatamente 89. Então, ele não tá mentindo, cara. São esses caras que a gente tem aí também. Se eu vim aqui de novo no match, a gente sempre vai nesse chunk, porque são onde os dados de vetores estão sendo salvos, né? Vamos ver se a gente acha alguma informação aqui de reembolso, né? Então, ó, reembolso. Como que é o template que ele foi salvo, ó? Olha o template que diferentão que a gente fez, ó. Quantidade de reembolsos, tem a quantidade dele e tem a query salva. Ou seja, mudou o banco de dados, cara, mudou a informação. Quando a gente rodar de novo, o cache vai trazer sempre o dado real do banco de dados, mas evitando bater na AI toda vez. Então, ó, vou deixar esse repositório para você. Eu dei uma passada por cima em várias das funções, porque tá um pouco complexo dependendo do que você for fazer, mas a ideia é que você copie, cole, comece a modificar, troque o contexto e valide com as suas próprias ideias aí o que você pode fazer. Antes da gente fechar, eu quero te mostrar uma outra ideia, né, cara? Aqui no nosso ponto .env, você vai ver esse vector threshold. Certo? Se a gente for aqui no AI e pesquisar por essa variável, você vai ver aqui que é como ele decide se aquela pergunta já foi feita aí dentro do banco de dados ou não. O que eu percebi? A AI se perde um pouco em algumas coisas bestas. Por exemplo, qual que é o menor e qual que é o maior? Às vezes ele entende que a proximidade da pergunta é tão próxima ali que acaba trazendo o mesmo. Então, para esse projeto aqui ser aplicável à vida real, qual que seria a forma mais inteligente? A gente pré-salvar várias e várias perguntas no nosso banco de dados ali no Neo4j, e aí as pessoas, quando for para produção, as pessoas perguntarem mesmo com perguntas, o score vai estar mais próximo e vai trazer informação para ela. Então, vamos supor que a gente fosse fazer isso agora. Eu setaria esse threshold aqui em 99, ou seja, eu ia falar, cara, é o seguinte, toda pergunta que tiver aqui é nova, não pesquisa, sempre traz, sempre pré-processo. Então, pré-processo um montão de perguntas, salva no banco de dados aí as queries, salva os templates, e aí sim, quando for para produção, quando as pessoas forem fazer perguntas, elas vão fazer perguntas próximas do que a gente já tem no banco de dados, ou a gente vai gerar novas queries aí e vai evitar dar aquele falso positivo. Claro, como eu falei para você, tem muita coisa que você vai precisar mexer aqui, como por exemplo, os prompts. O prompt aqui, por exemplo, mais complexo que eu usei foi para gerar esse template. Olha que loucura isso aqui. Depois você dá uma olhada, né? Eu vou deixar aqui para você dar aquela olhada com calma, mas a partir desse prompt malucão, eu fiz o quê? Eu vim aqui e criei uma função que eu não me orgulho, mas que tá funcionando legal, ó. Depois que a gente gerou a resposta para o cliente, né, ele vai trazer aí no formato de template. Então tem que fazer esse mapeamento do que são os resultados do banco de dados para o template. E rapaz, olha o tamanho dessa função. Não é algo que me orgulhe, mas tá funcionando legal. E aí, depois que a gente gerou esse dado aí, a gente salva a query no banco de dados ou retorna, e aí a gente salva como um documento. Beleza? E aí, simplesmente acaba o processo. Por isso que é legal, se você for fazer alguma coisa aqui, você usar essa estratégia de chaining, né? Essa estratégia de usar essa sequência aí do LangChain para facilitar o seu processo. Para ter respostas com mais acurácia,
Pelos meus testes, os melhores modelos foram os de 2 bilhões de parâmetros para cima. Então, se você quer respostas como o próprio ChatGPT, vai precisar de uma máquina maior ou usar um serviço de API que já fornece tudo para você. Me conta nos comentários se você conseguiu rodar esses projetos aí na sua máquina, ou se depois mesmo você vai rodar, porque eu vou adorar saber se você conseguiu fazer todo o projeto e que ideias vieram. Te convido também a dar uma navegada na Graph Academy para descobrir como tirar mais proveito de bancos de dados orientados a grafos e como melhorar a performance existente de suas aplicações e, claro, né, a se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que eu venho criando. E esse é o tipo de conteúdo que vale para devs de todos os níveis, então se liga só, eu peço para você compartilhar com os amigos do trabalho, com todos os seus grupos de estudo, grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que esse tipo de projeto aqui pode ajudar o seu projeto, a sua empresa e até as suas ideias aí no seu tempo livre. Te convido também a dar uma olhada aqui nos links da descrição, que tem bastante referências que podem ser úteis para você para continuar os seus estudos a partir desse vídeo e, claro, acessar o código-fonte no repositório para olhar todos os links, todas as referências sobre o projeto e como você pode seguir mais e mais criando sua própria inteligência artificial. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. E espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wade e te vejo no próximo vídeo. Você vai fazer perguntas para a AI, ela vai... Muito rápido. Sem precisar rodar AI tudo de novo, mas garantindo que tudo em si... Errei. Eu tenho feito fácil. que frase é essa que tá ali, Jesus? E ter essa visão... Blá, blá. Retrieval Augmented Reality não. Augmented Generation. Tomar uma cervejinha hoje, ó. Sextou. Você também pode usar para cachear. Cachear. Pergunta: como escrever código? Tudo vai continuar rodando na minha máquina local. Legal. Então, bora ver na prática, ó. O repositório tá... Ou até vai rodar depois aí esse projeto na sua máquina. Projeto, dá uma olhada nas playlists aqui do canal, que eu tenho certeza que eu estou improvisando.